esse ano nós temos aí as eleições municipais e o que isso influencia nas compras públicas. Tem mais processos, mais licitações, menos licitações, o que pode acontecer nesse período. E para a gente compartilhar e passar mais informações sobre esse tema tão importante para vocês, trouxemos aí novamente o professor André Marques, que domina essa área e também trabalha com licitações. Professor André, trabalha com licitações e contrato há anos, né? Bom dia, professor André. Bom dia, Éder. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês aí? É um prazer aqui estar mais uma vez nas lives, né, da Licite Mais, para a gente esclarecer algumas dúvidas que muitos fornecedores e consultores têm sobre o mundo das licitações, né? Então, muito obrigado pelo convite, Roberto, pessoal, e vamos tratar desse tema aí que gera muita dúvida, né? O que eu posso fazer no período eleitoral, né? Principalmente gera dúvida tanto para o fornecedor quanto para o próprio gestor, servidor, né? Às vezes ele não sabe o que pode, o que não pode, e o intuito de hoje é esclarecer essas dúvidas. O professor, e pegaram o vídeo aqui, eu dançando aqui na música no finalzinho, achei que não ia aparecer, corta isso aí depois, viu, Roberto? Pessoal, se vocês não conhecem ainda o gerenciador da Licite Mais Brasil, eu recomendo que, deve ter o link aqui logo abaixo desse vídeo, o Roberto pode colocar nos comentários também, para vocês acessarem, testar a ferramenta. Eu uso, indico, recomendo há mais de 8 anos, e é a ferramenta que busca as oportunidades para nós. Nada de ficar buscando em PNCP, portal 1 a 1. Não perde tempo fazendo isso, não. Ok? Vamos partir para o tema? Professor, todo ano, eu já passei diversas vezes por isso, né? Que eu participo de licitação desde 2009 com a minha empresa, mas que eu conheço o processo e atuo desde 2007. Então, há 17 anos fazendo isso. Eu tenho visto que, geralmente, época de eleição, presidente, governador e até mesmo nessa agora que é municipal, há uma queda nas licitações. Alguns falam que não para de comprar, mas como que funciona exatamente esse período nas prefeituras? Pode continuar licitando? Ele pode fazer uma licitação, mas assumindo um compromisso, assinando um contrato, uma ata de registro para um prefeito de uma nova gestão? Como que funciona essa parte? A licitação não para, né, independente do período eleitoral, né, porque as licitações existem para implementar políticas públicas, né, as políticas públicas não podem parar. Então, assim, não tem nenhum impeditivo que as licitações parem, né, não ocorram no período eleitoral. Se, por exemplo, você lê lá a lei, né, do período eleitoral e tal, em nenhum momento ela fala que é para parar, não pode fazer licitação a partir de qual período. Mas só que a gente deve conjugar, né, para responder a sua pergunta, duas leis, né, que o gestor tem que ficar atento e, consequentemente, aí, o fornecedor para entender, que é justamente a Lei 9504, que é o Código Eleitoral, né, ela não fala que pode parar, mas ela dá alguns pontos que o gestor tem que se atentar, e depois a LRF, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é quando também traz alguns pontos que o gestor deve se deparar, que, assim, esses pontos podem impactar, né, as licitações, mas vedação, falar assim, não pode licitar em período tal, isso não existe em nenhuma legislação brasileira, até porque seria impossível, né, porque, igual eu falei, as licitações, nas compras públicas, elas são feitas para atingir políticas públicas, né, não pode licitar e tal, aí vai parar com a merenda, vai parar com os outros serviços, né, essenciais, então não tem como. Mas só que essas duas leis devem ser vistas conjugadamente, traz algumas ressalvas, né, ali para o gestor. O primeiro ponto dela que eu quero trazer aqui para atentar é a Lei 9504, né, do Código Eleitoral, que ele vai falar lá no artigo 73, que ele vai dizer o seguinte: nos 3 meses que antecedem um pleito, ou seja, 3 meses antes de outubro, o que acontece, o que pode impactar na licitação? É realizar a transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e recursos dos estados aos municípios sob pena de nulidade, né, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado e os destinados a atender situação de emergência e de calamidade pública. Então, a primeira ressalva é essa: não pode haver ali a transferência voluntária da União
dos estados para os municípios e nem a transferência voluntária de estados para os municípios. Nesses 3 meses que antecedem o pleito. Desde Tem que colocar o sininho, igual lá quando eu renovei, Cecília. Eu tô aqui na live, mais um pregão arrematado. Se tiver alguma coisa pré-existente, né, se já tiver um contrato já feito, alguma coisa antes desse tempo, aí sim, pode continuar havendo a transferência, né? O que é essa transferência voluntária? É o dinheiro, né? O dinheiro que vem da União lá para os municípios, principalmente. O que isso aqui impacta, né, na licitação? É que os municípios, principalmente os menores, eles não têm receita própria. Eles vivem praticamente desses recursos de transferência da União e transferência do Estado. Então, aqui, nesses 3 meses que antecedem o pleito, vai parar essa transferência. Não pode haver essa transferência para novas contratações, só para aquelas que já tenham acontecido antes. Então, isso é um ponto que pode impactar, principalmente em pequenos municípios, que eles dependem dessa transferência voluntária, principalmente da União, né? E a lei aqui eleitoral fala que nos 3 meses que antecedem o pleito, ou seja, 3 meses antes de 20 de outubro, lá, né, quer dizer, da primeira semana de outubro, não pode mais haver essa transferência voluntária, salvo, né, se já tiver contrato já feito antes, né, ou caso de situação de emergência e calamidade. Aí pode sim ter. Então, esse primeiro ponto que a legislação eleitoral traz, que pode a questão da transferência de recurso. O segundo ponto também que a lei eleitoral traz, que pode impactar, né, é justamente essa questão de ter essas licitações, gastos, né, com publicidade. Então, assim, é vedado esse gasto com publicidade nesses 3 meses aí que antecedem o pleito. Então, é somente esse ponto que a legislação eleitoral traz para ter um cuidado maior, né, que é o quê? Transferência voluntária, que isso vai impactar a licitação como? Muitos municípios dependem de transferência voluntária para realizar ali os seus contratos, e também essa questão de despesa com publicidade, né, que também vai estar vedado, vai impactar nas licitações que ocorrem para publicidade, né? Então, essas são as 2 ressalvas que tem no Código Eleitoral que pode impactar, né, o ramo das licitações. Só que a gente não pode ver só o Código Eleitoral isolado, a gente tem que conjugar ele com a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que aí eu trago o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que também vai poder impactar, né, aí as licitações, que vai falar o quê? É vedado ao titular de poder ou órgão, né, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, ou seja, nos últimos 8 meses ali do mandato dele, no último ano de mandato, né, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato, né, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade, né? Então, aqui não é uma vedação a fazer uma licitação que vai ter um gasto para o ano seguinte, para o próximo mandato. Você pode até fazer, desde que você deixe no caixa, né, o gestor deixe no caixa dinheiro para que o próximo gestor consiga cumprir, né, essa obrigação. Então, são somente esses 2 pontos, esses 3 pontos, né, conjugando a lei o Código Eleitoral e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode, né, aí impactar as licitações, né? Então, respondendo à pergunta, não é vedada a licitação em período eleitoral, mas a gente tem que pegar essas ressalvas que podem impactar, sim ou não, né, ali a licitação daquele município, a depender da situação daquele município. André, já tem pergunta aqui. Eu vi ali o SOS falou, bom dia. O Ricardo falou, mas o pagamento é somente após o pleito? Não, continua pagando normal. Não tem vedação para licitar. Aqui é para fazer nova licitação, contrair nova obrigação. Se você já tem um contrato assinado, já desde antes desse período, se você prestou o serviço, entregou o produto, você tem que receber, né? Não tem nada ali que impede pagamento. E essa ressalva impede novas licitações, podem, né, impedir novas licitações. Aquelas licitações já feitas, já contratadas, né, e o serviço já executado, tem que receber. Em nenhum momento aqui é vedado pagamento, não. Tá, eu estou falando com o Robertinho aqui. Não pagam, tem que ser entregue e quitado até o último dia de junho,
Se entregar e não der tempo de receber somente após o pleito? Não, isso não tem nada a ver. Muita gente confunde, né? O gestor não sabe da informação errada, o fornecedor não entende nada, entra e embarca furada. Como eu falei, o contrato foi feito antes, tem um contrato assinado, você entregou, você tem que receber. Não tem nada que impede, né, você de receber. Inclusive, né, eu não entendo, né, como é que tem gestor que fala, não pagou, né? Eu prestei o serviço e não recebi, né? Eu não consigo entender como é que isso pode acontecer, né? Assim, pode acontecer, mas é muito raro. E isso mostra um despreparo total do órgão, porque eu sou, por exemplo, sou subsecretário de Administração Geral aqui da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal, sou ordenador de despesa. Né? Como é que funciona essa questão? E aqui nós estamos no período eleitoral, eu não posso ter licitação, né, sem indicar disponibilidade orçamentária, a não ser o sistema de registro de preço, que a gente vai tratar aqui para frente, que é justamente a saída para todo esse negócio. Que é justamente o quê? O sistema de registro de preço não precisa dar disponibilidade orçamentária. Então, mesmo nesse período eleitoral, eu posso fazer a licitação pelo SRP, né, normalmente, porque eu não vou gerar obrigação para a próxima gestão. Mesmo que eu não deixe dinheiro, no normal, eu vou fazer a licitação, eu tenho que ter a disponibilidade. Se eu não tiver disponibilidade, eu não posso fazer, porque eu não posso gerar dívida para o governo seguinte. Mas eu posso fazer o SRP, porque pelo SRP ele não é obrigado a contratar. Então, eu não preciso ter disponibilidade. Né? Então, eu posso continuar fazendo as minhas licitações normais, mesmo no período eleitoral, pelo SRP. Né? Não tem problema nenhum nisso. Então, mas tirando o SRP, que eu não preciso demonstrar, né, ali a disponibilidade orçamentária. Vamos dizer, um pregão tradicional, né, que a gente fala, que não é o pregão SRP. Para eu já jogar a licitação para o mercado, lançar o meu edital, eu já tenho que ter a disponibilidade orçamentária. Já tenho que falar que eu tenho o orçamento para isso, que senão eu nem posso. Segundo ponto, fez lá, homologou, adjudicou, homologou, eu vou, assino o contrato ou gero uma nota de empenho. A partir do momento que empenhou aquele valor, o órgão não pode usar aquilo para mais nada. Está empenhado para aquela empresa que ganhou a licitação. Não tem como ele utilizar aquilo para mais nada. Então, se não tem como ele utilizar aquilo para mais nada, por que ele não vai pagar? Podia falar, eu não paguei você porque eu tive que utilizar isso na saúde, na educação. Isso não existe. A partir do momento que empenha, né, as 3 fases lá do recurso público, empenho, liquidação e pagamento. A partir do momento que eu empenho, está falando, esse dinheiro aqui no valor tal é reservado para tal empresa, tal CNPJ. Para eu não posso utilizar ele para mais nada, a não ser que eu cancele aquele empenho. Mas para eu cancelar aquele empenho, eu tenho que ter justificativa, tenho que ter um monte de coisa. Então, não entra na minha cabeça essa questão que muita gente fala aí que o órgão não paga. Como não paga? Por que ele não vai pagar se ele assinou o contrato com você? Ele tem que ter o empenho. E se o dinheiro está empenhado, ele não pode usar para mais nada. Né? E assim, o que eu vejo que pode acontecer, e aí é falha de planejamento orçamentário do órgão, é o quê? Né? Tem até o dia 31 de dezembro para empenhar. A partir do momento que você empenhou aquele recurso, beleza, está empenhado. E aí vai depender da legislação de cada ente, por exemplo, aqui em Brasília, até o último dia útil de fevereiro. Aquilo que eu empenhei no ano passado, até 31 de dezembro, eu tenho até o último dia útil de fevereiro do próximo ano para liquidar. E aí, se eu não liquidar, eu perco. Aí, automaticamente, cancela o empenho. Então, eu acho que o que pode acontecer é isso. O órgão até empenhou já, mas ele não usou, né, aquilo e deixou passar esse prazo, que aí ele perde o empenho. É a única forma que eu vejo de não pagar, né, porque ele, por falta de planejamento, perdeu o prazo. Mas essa questão de falar, eu usei o dinheiro para outra coisa, já estando empenhado, é impossível. A não ser que ele cancele o empenho, mas aí ele tem que ter uma série de justificativas. O André, o que acontecia muito comigo lá no início, até pela inexperiência, é você atrasar, às vezes, o pagamento, vamos supor, nesse ano eleitoral, você atrasa o pagamento, não, a sua entrega, devido a um fluxo de caixa naquele período, e quando você entregava, ele não conseguia fazer o pagamento naquele exercício. Aí dava um problema enorme, hein? Porque mudava prefeito,
para ter esse recebimento depois era uma dor de cabeça. Não, mas se ele já empenhou até o dia 31, ele tem esse prazo, que vai depender da legislação. Aqui em Brasília, por exemplo, até o último dia de fevereiro. Então, se ele empenhou até 31 de dezembro, está empenhado até esse limite, aqui em 2 meses. Então, ele vai ter 2 meses para liquidar, né, esse empenho que ele fez e pagar. Isso independentemente se é a mesma gestão, se é outra gestão, essa questão ela não muda. O André. E o Anderson colocou assim, o Anderson do projeto. Professor André, estou com uma ARP e ofereci em uma prefeitura na última semana. A secretaria da pasta disse que o problema é que só tem até o próximo dia 20/7 para contratar e talvez não houvesse tempo. A gente tem que entender como é que está ali como é que vai ser, porque, igual eu falei, a ARP pode ter normal, isso não influencia, até porque não tem obrigação. Mas a partir do momento que eu pedir alguma coisa daquela ata, né, eu vou ter que fazer o contrato. E aí, para fazer o contrato, ou seja, para gastar, aí tendo contrato, eu vou ter que empenhar, né, aquele valor. Então, para empenhar, eu já tenho que ter aquele valor, né, empenhado. Então, pode ser que aí, se não tiver, aí entra naquele ponto que eu não posso gerar, né, despesa para a próxima gestão. Né? Então, vai depender da saúde financeira ali do município. O André, mas assim, vamos reconhecer que de agora para frente, aí dá uma reduzida considerável nas licitações dos órgãos municipais. Não, eu acho que não, porque, igual eu falei, a saída para isso, para você não indicar a disponibilidade, que é o que ele não vai ter, é SRP. Os órgãos vão continuar licitando, só que por SRP, né? Que aí não cai nesse ponto, porque não está gerando, ou seja, não está gerando uma dívida para o próximo gestor, porque como é ata de preço, ele pode nem comprar nada. Então, não gera necessariamente uma dívida. O que vai gerar obrigação contratual é o contrato. Então, ele não pode fazer a licitação que vai gerar ali um contrato para serviço continuado que vai ter consequências na próxima gestão. Quer dizer, ele até pode, desde que ele deixe dinheiro no caixa para que isso aconteça. Só que muitas vezes a maioria dos municípios é quebrado, que a gente sabe, não tem dinheiro no caixa, então por isso que não faz. A saída é o quê? Eles continuarem licitando, mas por sistema de registro de preço. Então, a tendência é que agora pode diminuir ou então ficar na mesma e ainda aumentar, né, a questão de pregões ou concorrência pelo sistema de registro de preço. O Anderson colocou exatamente isso. Devemos esperar um aumento nas oportunidades após as eleições? Não, ele colocou após. Após as eleições, vou falar por mim, tá? Vou falar a experiência nossa aqui. O que eu tenho visto, geralmente essa época tem uma queda um pouco, não diminui assim, não para, né? Não para, mas diminui um pouco, só que passou isso, e vai ser novembro, dezembro, aí volta ao normal as licitações. Claro que final do ano tem um pouco de uma, reduz um pouco, tem uma queda da quantidade de atuações, basta acompanhar as publicações nos portais, mas depois volta tudo ao normal, e a tendência, me corrija aí se eu estiver errado, o ano que vem tem muita licitação, viu, professor André? Por quê? A nova lei veio aí abril de 2021. Tiveram 2 anos para se adaptar. Na verdade, não se adaptaram. O que eu estou vendo é que os órgãos estão ficando loucos se adaptando esse ano. Me corrija se eu estiver errado. Então, esse ano é um ano que eles cometeram muitas falhas em editais. A gente viu uma bagunça enorme em editais misturando leis. Isso já está diminuindo no decorrer desse ano. E acredito que o ano que vem, assim, quem tiver preparado, capacitado, vai sair muito na frente. Não só o ano que vem, sempre foi assim, mas principalmente agora com os órgãos atualizados da 14.133 e também fazendo aquilo que deve ser feito. Nós estamos participando de uma licitação agora aqui no BLL, com preços que estão baixando muito essas licitações. Então, acredito que a partir de agora esses órgãos vão começar a penalizar também esses amadores que fazem essas loucuras, né? Sim, né, pela 1433 é obrigação do gestor penalizar, né, quem cometeu algumas infrações. E o que tinha na 8666 é que não falava quais eram as infrações. Né? Agora não, na 14133 você pega lá o artigo 155, lá fala certinho quais são as infrações e a lei já fala
qual é a penalidade aplicável para cada tipo daquelas infrações, e que é responsabilidade do gestor, se verificada, né, apurar. Por quê? Porque se ele não apurar, ele vai responder, né? Então, a tendência é que os órgãos vão apurar cada vez mais, e assim vai tirando os amadores, né, aí do mercado, né, os doidinhos, igual fala o Rony Charles. Os editais, nesse período, no que tange o pagamento, fica com o pagamento conforme liberação de verba, eles pagam mais só após o pleito, sob desculpa de não liberação da União. Tá errado, tem que impugnar. Aí eu não posso ter a licitação, né? Não é o pagamento. Porque aí é fácil, né? Você faz a licitação normal e depois eu te pago, você presta o serviço, entrega o produto, eu te pago se eu tiver verba. Não. Se eu não tiver verba, eu nem licito. É diferente. Ô André, eu estou vendo ali a Jusilene, nós vamos responder outras aqui, mas está falando assim, estou com uma nota desde 2023 e não pagam. Estou lendo aqui na TV também. O que acontece? A gente precisa fazer uma live próxima aí, falando só sobre esses pagamentos. Ô Jusileide, o que eu vejo? Eu acho que o professor André, que está do outro lado, também pode concordar. Quando não se acompanha o processo, ou o fornecedor, na maioria das vezes, descumpre algum do que foi acordado ali, ele vai ter problema nesse recebimento. E o que a gente tem visto, que o fornecedor sempre fala que é o órgão. Quando eu vou fazer alguma análise aqui de processos que estão com atraso, como eu também já tive da minha empresa, eu vejo que quem cometeu falha não foi o órgão público, foi o próprio fornecedor. Esse processo teu, se você puder escrever até aqui, passar para a gente como ocorreu isso aí, você acompanhou desde a entrega, não sei se é um produto ou um serviço, você acompanhou isso desde a entrega do produto no órgão, o caminhar daquela nota no órgão, você fez tudo isso? Porque senão vai ter problema mesmo. Ó, o Ricardo está colocando, o BLL, a pregoeira ontem informou que a entrega é 30 dias conforme edital, ok, mesmo com a incerteza de quitação no período eleitoral, mas dentro do ano. Cada coisa, né? Nada a ver. Essa questão eleitoral ali, ela vai impedir a realização de licitação. Se a licitação pode impedir, né, ter consequência, mas se a licitação já foi feita antes, não impede pagamento em momento nenhum. Em momento nenhum impede a questão de pagamento. A questão, igual eu falei, lá no Código Eleitoral, fala que não pode ter, né, a transferência voluntária, mas ele dá lá a ressalva, né, vou até abrir aqui de novo, né, lá da lei do Código Eleitoral, lá no artigo 73, ele vai falar o quê? Que é vedado nos 3 meses que antecedem o pleito, realizar transferência voluntária de recurso da União aos estados e municípios, do estado ao município, sob pena de nulidade. Ressalvado, ou seja, tem uma ressalva. Os recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente, ou seja, já foi feita a licitação antes, já tem um contrato. Então, obrigação formal pré-existente. Então, isso não impede a transferência de verba. Se o município está jogando essa aí para você, você está caindo. Por isso que é importante entender, né? É o que a gente traz com essas lives aqui, as lives que faz na Licite Mais, as lives que a gente faz no Projeto Maverick, é porque para o fornecedor, muitas vezes entender, porque às vezes ele aceita qualquer coisa que o órgão fala. E muitas vezes o órgão fala muita besteira. Às vezes porque desconhecimento também do outro órgão, né? Porque eu dou aula, né, para os agentes públicos aqui na Escola de Governo do Distrito Federal e na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Então, o que a gente mais vê aqui de problema do nosso lado aqui é o tal do servidor Chicó, né, que eu falo, que é aquele que não sabe. Ele não sabe o que ele está fazendo. Alguém ensinou para ele daquele jeito, ele continua fazendo daquele jeito. Ele não sabe para quê nem por que ele está fazendo aquilo. E se mandar para ele, para que você faz isso? Ele fala, não sei, só sei que foi assim. Por isso que eu falo que é o servidor Chicó. Não sei, me ensinaram assim, eu estou fazendo assim. É o tal também que fala síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. O servidor entra ali, já vindo de uma tradição, ele entra, ele aprende, ele replica e sai saindo e você fala, vem cá, vamos parar e entender por que você está fazendo isso aqui. O cara não sabe. Por quê? Porque ele não sabe da lei, ele não sabe o que a lei fala. Alguém, por exemplo, essa pregoeira que disse isso, alguém lá disse para ela repetiu, mas ela não procurou. Se você entrar aqui no próprio Código Eleitoral, vai estar escrito que essa transferência, ela não é impedida se já tiver obrigação pré-existente. Ou seja, se eu já tenho um contrato assinado antes, a transferência vai continuar vindo normal. Ela não pode vir para um novo pleito, ou seja, para uma nova licitação.
Então, por isso que é importante conhecer, né? Por isso que eu bato sempre na capacitação. A capacitação é importante para os dois lados, tanto para o servidor quanto para o fornecedor. Por quê? Porque os dois têm que saber as regras do jogo. A gente vê ali, muitas vezes, acompanha, quando entra ali, o fornecedor não entende da regra e nem o pregoeiro que está fazendo lá entende da regra. Então, a capacitação eu sempre bati, tem que ser igual para os dois. Por isso que a mesma aula que eu dou para pregoeiro aqui do Distrito Federal, para agente de contratação, eu dou para os consultores do Projeto Maverick. Né? Então, seja é igual, não tem essa questão, eu vou focar a aula diferente para o fornecedor. Não, os dois têm que saber a mesma coisa. A administração tem que saber como é que funciona o outro lado e o fornecedor tem que saber como é que funciona lá dentro da administração. Né? Até para evitar essas pedaladas aí que eu vejo gente tomando. Concordo em partes com o que o Ricardo disse aqui, que é verdade, amigos, na teoria é de um jeito, e realmente a teoria é muito bonita, mas na prática o recebimento ficamos refém da liberação da verba. Temos sanções e punições, mas o poder público faz o que quer. Ô, Ricardo, em partes eu concordo com relação à teoria e à prática, mas tem mudado bastante, tem melhorado muito isso aí, né, o André, com relação ao órgão público fazer o que quer e não quer. Não é mais assim, né? Não, a prática só acontece do jeito da teoria se vocês que estão atuando na prática não fizer nada. Eu sempre bato lá no grupo. 200 mil reclamação. Não paga, não faz o quê? Beleza, você fez o quê? Representou no Tribunal de Contas? Acionou judicialmente? Não. Ué, então você só vai continuar reclamando e vai ficar do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Não tem essa questão de vitimismo. Só reclamar e não fazer nada. Reclama e faz alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Aí, justamente, primeiro ponto, capacitação. Conhecer a lei. Nesse caso, o que eu posso fazer? Entrar em contrato, fazer uma notificação extrajudicial para o órgão. Né? Não deu? Parte para o judiciário. André, o Eduardo colocou: eu tenho contratos não pagos, forneci o produto, acompanhei a entrega, o andamento do processo nas prefeituras que simplesmente não pagam as notas. Nesse caso, o que fazer? O Eduardo, você acompanhou desde a entrega, o aceite daquele produto que você entregou, acompanhou a nota na contabilidade, no financeiro, e esse valor não entrou na tua conta, mas você fez todo esse acompanhamento? Porque vou ser repetitivo aqui, tem 17 anos nesse mercado, e toda vez, quando eu não fazia dessa forma, eu tive problemas lá em 2010, 11, 12, eu tive. A partir do momento que eu aprendi, até um pregoeiro não, uma pessoa que recebia os produtos que eu entregava, equipamentos lá em Paulista, em Minas Gerais, em Pernambuco, pegou e falou assim: você tem acompanhado o processo ou você só entrega e aguarda o recebimento? Eu falei: não, só entrega e fica aguardando o recebimento. Ele falou assim: não, você precisa acompanhar o processo desde o recebimento no almoxarifado e os passos de onde vai, as etapas de onde vai estar a sua nota. A partir do momento que eu fiz isso, meus problemas acabaram. Eu não tenho problema mais com isso. E, André, não sei você também o que pode falar, mas você tem visto alunos do projeto reclamar com atraso de recebimento? Eu não tenho, mas eles seguem essa metodologia nossa, né? Assim, não precisaria, né, o fato, mas a gente sabe, voltando na realidade, que muitos órgãos, principalmente prefeituras, não são tão capacitados. Então, vocês, fornecedores que são capacitados, fazer a parte de vocês. E aí, chegou lá a nota da empresa que entregou, né, que fez lá o frete. Liga no órgão, e aí, chegou bem? Né, tá faltando alguma coisa? Tá tudo certo? Não, recebemos e tal. E aí, qual já fez o recebimento provisório? Foi para onde agora? Foi para tal setor. Me passa lá o telefone, se você não achar, né? A gente sabe que site de município é complicado achar telefone. Sim. Me passa lá o telefone do responsável e tal. Espera uns dias, liga lá, e aí, tal, já deu o definitivo? Já dei, já encaminhei para a contabilidade. Tem como você me passar na contabilidade? Por que eu falo lá? Pega e liga. Né? Ou seja, você tem que acompanhar o seu processo, porque o principal interessado é você em receber. Então é esse ponto. Na verdade, não deveria já ocorrer tudo normalmente. Infelizmente, principalmente prefeitura pequena, não funciona. Mas o primeiro ponto é saber ali o direito de vocês. Né? Você entregou, tem que receber no prazo. Olhar no edital qual é o prazo. A partir do momento lá, vai falar: tem um prazo para recebimento provisório, um prazo para recebimento definitivo, e depois do recebimento definitivo, um prazo para pagamento. Tem que ficar acompanhando. Enquanto tiver no prazo, você não pode cobrar, você só acompanha. A partir do momento que perdeu o prazo, aí começar. Ligar, não deu, tá faltando alguma coisa.
né, os documentos aí de habilitação, né, porque a gente sabe que para fazer o pagamento vai utilizar os mesmos documentos de habilitação. E pode ser que nesse processo, entre a licitação que você participou e até o pagamento, venceu alguma certidão. E não fica esperando o órgão te ligar e falar, ó, a certidão venceu, manda outra, que eles não vão fazer isso, não. Então, é você que tem que ficar acompanhando, ó, tá faltando alguma coisa e tal. Ou então você mesmo vê se venceu uma certidão, você já manda por e-mail de novo, né, certidão, né, até porque é fácil, né, fazer isso, entra na internet. Então, assim, tem que acompanhar, né, o processo. Quem não tem problema. E se mesmo assim tiver problema, é entender o motivo, ligar lá, ó, o processo está todo redondo, não está faltando certidão nenhuma, o que está acontecendo para você não pagar? Aí, igual eu falei lá no começo, para fazer aquela licitação, teve que ter a disponibilidade orçamentária. Depois que fez a licitação, para gerar o contrato, teve que empenhar. Teve um empenho. Seja para gerar o contrato, seja a própria nota de empenho, que pode substituir o contrato em algumas situações que a lei prevê. Ou seja, aquele dinheiro está empenhado. O órgão não pode utilizar aquele dinheiro para outra coisa, que não seja o pagamento daquela empresa, daquele CNPJ. Então, qual o motivo de não pagar? Podia falar, não, a gente está passando por emergência aqui, eu tenho que pagar servidor, eu tenho que pagar hospital, eu tenho que pagar ali contrato da saúde. Não, ele não consegue fazer isso, a não ser que ele cancele aquele empenho, né? Mas aí tem que ter toda uma justificativa para cancelar o empenho. Então, o primeiro ponto é entender, você já tem a nota de empenho, aquela nota de empenho lá é uma garantia sua. Você vai receber ela por e-mail, né? Então, ou seja, aquele valor está empenhado, ele não pode usar para outra coisa se não seja para pagar para você. A nota de empenho sai com o nome da empresa, o CNPJ da empresa. E é o que pode acontecer aquilo, a falta de planejamento do órgão, que é aquilo que eu falei. Empenhou até 31 de dezembro e perdeu o prazo para liquidar. Aí sim, vai perder empenho. Então, aí, e outra questão que vocês têm que se atentar, o que? Ah, tá tudo certo, mas não está me pagando. Você tem conhecimento se está pagando outro fornecedor? Porque, inclusive, a lei de licitação, a 14133, o que ela colocou? Ela botou crime, tá lá no Código Penal. Ela mudou 8666, né? Que antes os crimes em licitação ficavam no 8666. A nova lei veio, revogou os crimes de licitação de imediato, nem esperou os 2 anos, já estão revogados desde 1º de abril de 2021, e botou o crime no lugar certo, que é lá no Código Penal. Abriu um capítulo especial lá no crime contra a administração pública e colocou os crimes em licitações e contratos. E é crime o não seguir a ordem cronológica de pagamento. O que é essa ordem cronológica de pagamento? A sua nota fiscal está lá para ser paga. Se vê o outro que prestou o serviço depois, né, jogou a nota fiscal emitida depois, pagou na sua frente, é crime. Você pode entrar, né, na delegacia ou direto no Ministério Público, que é crime, né? O gestor ali não obedecer a ordem cronológica de pagamento. Ele pode não te pagar, beleza. Não vai me pagar, beleza, mas você não pode pagar ninguém que está aqui atrás de mim na fila. Se você pagar me preterindo, é crime. E se é crime, você toma as providências legais. Vai lá no Ministério Público, vai na delegacia, né, e faz ali o que tem que ser feito. Mas, André, como que ele vai saber se furaram essa ordem cronológica? Portal de transparência. E agora o PNCP, né? Todos os contratos estão lá. Você agora consegue acompanhar pelo próprio PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas. André, um cuidado que o pessoal deve ter nessas entregas também, para quem vende algum tipo de produto que precisa de uma instalação, algo diferenciado, eu aprendi isso na pele, entreguei, na época era foco de teto cirúrgico. E entreguei o foco e estou esperando o recebimento. Estou esperando o recebimento e nada. Passou 30 dias, o dinheiro não entrou na conta. Na época eu não fazia acompanhamento, liguei no órgão, o órgão disse assim, não, o equipamento está aqui, recebemos tudo, nós estamos esperando a instalação do foco. Falei, não tem instalação. Falei, não, você leu o edital? Eu não tinha, pela inexperiência, lá no início, não conhecia nada do processo e eu não tinha me atentado que no edital pedia que era para instalar o foco em cada hospital porque era a Secretaria de Saúde de Pernambuco que comprava de Pernambuco, né? Então cada hospital federal teria que instalar. Com isso, eu tive uma margem legal, mas ao mesmo tempo não me deu lucro. Por quê? Eu tive que pagar um engenheiro clínico, um responsável para um técnico responsável para fazer a instalação desses focos em cada hospital, ainda bem que não era muito, e só assim
fazer o recebimento. Então, o que acontece muitas vezes, o fornecedor está falando, pô, o Estado lá não me paga, não sei o quê. Só que quem pisa na bola, pode observar, 99% das vezes é o fornecedor. Deixa eu ver o que o Ricardo colocou aqui, ó. Professor, outra deficiência é que após o pregão, quando o fornecedor não entrega adequadamente, que é o que eu estou falando, eles não chamam o segundo colocado e impetram nova licitação, não sendo SRP. Não, assim, isso mudou, né? Como é que era lá na 8666 a questão da não realizar, né, o contrato, né? Quando você está lá na execução do contrato, aí ele já está executando o contrato e para por algum motivo, né? Ou seja, não executa. O que acontecia na 8666? Isso era uma hipótese de dispensa de licitação, né? Ou seja, já foi feita a licitação, o cara começou a fornecer ali o produto ou o serviço, parou por algum motivo, e isso dava, então, para a administração a possibilidade de uma dispensa de licitação, que é a dispensa de remanescente, que a gente falava, né? Eu dispensava a licitação para já contratar diretamente alguém para cumprir esse final desse contrato. Já na 1433 isso mudou, né? Fala que vai ter o mesmo procedimento para duas hipóteses, que é o que? Ele não assinar o contrato, que é uma coisa, ganhou a licitação, homologou, ele não assinou o contrato. Aí eu vou fazer o quê? Chamar o segundo, né? No preço do primeiro, e tem toda lá, a lei traz toda uma série de prerrogativas lá que tem que ter. E ele equipara esse mesmo procedimento para essa questão de depois de já assinado o contrato, ou seja, a empresa assinou o contrato, começou a executar, teve algum problema, parou de executar. Aí agora eu não tenho mais essa hipótese de dispensa do remanescente. O que eu faço? Eu volto lá na licitação, né, e chamo o segundo a mesma coisa, o mesmo procedimento lá, do procedimento de quando ele não assina o contrato, né? Então, agora, esse ponto aí que ele falou de ter o contrato e parar, a administração não vai fazer nova licitação. Já não fazia nova licitação, ela fazia a dispensa. E agora nem precisa mais fazer a dispensa. Ele pode ir, né, e chamar ali o segundo, né, seguindo aquela toda. Mas pode ser o caso de, por exemplo, ele não é isso automaticamente, ele tem que avaliar se, por exemplo, fazer uma nova licitação, se ele vai conseguir melhores preços do que voltar lá para o segundo, né? Porque às vezes passou um prazo ali, 1, 2 anos, e pode ser que aquele preço que estava lá da licitação está mais alto do que ele for fazer uma agora. Então aí ele tem justificativa para quê? Para não voltar lá no segundo e fazer uma nova licitação. Né? Assim, a 14133, ela dá várias saídas para o gestor, diferentemente do 8666, que amarrava ele, né? Porque eu estava falando nas minhas aulas, 866 estava lá na administração pública burocrática, que era a lei somente pela lei. Eu segui a lei, está tudo certo. A 14133, não, ela dá várias opções para o gestor. Por quê? Porque ela está na área da administração, não mais burocrática, mas a gerencial. Eu não estou preocupado com a lei. Logicamente que eu tenho que utilizar a lei, o princípio da legalidade, né? O próprio princípio constitucional. Mas não é só a lei em si mesma, eu seguir a lei está tudo certo. Não, a lei é só a base que eu tenho que seguir para quê? Para atingir o objetivo. Qual que é o objetivo da 14133? Eficiência, eficácia e efetividade nos contratos. Então, a lei ela dá várias opções para o gestor estudar qual daqueles ele vai escolher para ter mais eficácia. Então, é nesse ponto. Eu posso voltar lá no segundo, chamar o segundo ou fazer uma nova. Qual que eu vou escolher? Aí, ele fala o quê? Ele traz 2 princípios lá no artigo 5º, planejamento e motivação. Então, tenho vários caminhos que eu posso escolher. Eu escolhi esse caminho, aí eu tenho que o quê? Demonstrar que esse caminho é o meu melhor pelo planejamento e pela motivação. Eu sempre falo, não existe achismo em licitação. Independente de que lado for, seja o lado do órgão, seja o lado do fornecedor, não tem achismo. Tudo que você for botar no processo é motivação técnica e ou econômica. Só isso. Não está dentro disso, não pode ser considerado no processo licitatório, nem na execução do contrato. O Joedilson de Brasília, meu amigo Joedilson, colocou: passei por uma situação que, numa mudança de prefeito, a nova gestão só ia efetuar o pagamento deixado pelo anterior após uma auditoria. Demorou muito para sair o pagamento. Eu também passei por isso, mas quando trocou o governo do estado do Paraná.
passaram por uma auditoria, decretaram, me corrija se eu estiver errado, professor, moratória, é isso que fala? Não é moratória. Eu acho que é 3, 4 meses lá, 6 meses, não pagava ninguém até fazer essa auditoria interna. Esse é um ponto muito de atenção que tem que ser combatido, porque é enriquecimento ilícito do Estado ele obter vantagem que você dá a contraprestação. Ou seja, se você prestou o serviço ou entregou o produto, você tem que receber, independentemente se aquela contratação que foi feita foi nula, né? Porque ele faz auditoria para ver se não teve direcionamento, favorecimento, que geraria o quê? A nulidade daquela licitação e, consequentemente, pela teoria da árvore dos frutos envenenados, a nulidade daquele contrato. Mas, independentemente se a licitação é nula, se o contrato também é nulo, se você prestou o serviço, você tem que receber, independentemente da nulidade disso, né? Porque senão é enriquecimento ilegal. O que só se tem que estudar é o quê? Né? Se você deu causa, né, aquela legalidade em si, a algum ponto. Porque se você, né, ajudou a dar causa àquela nulidade, você vai receber, sim, mas ele vai tirar o seu lucro. Você vai receber por meio de indenização, vai ser indenizado, mas sem a parte do lucro. Senão, você vai ter que receber normal, né? Então, assim, tem que ficar muito atento. O fornecedor tem que saber desse seu direito. Entregou o produto, tem que receber. Não importa se o contrato pode até ser nulo. Você tem direito a receber. Uma coisa que acontecia muito era isso, né? Vai estar no próprio edital, que durante a manutenção do contrato, você tem que manter, né, os mesmos requisitos de habilitação. E vamos supor ali que a sua certidão dava negativo durante a execução do contrato, aqui que eles falam, eles não pagavam. Né? Isso não pode. Né? Já a jurisprudência pacífica, tanto de Tribunal de Contas, quanto do próprio STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça falando que não pode reter o pagamento, né, por falta de habilitação. Prestou o serviço, tem que ser pago. O que pode acontecer? É o quê? Você pega aquele contrato e rescinde. Ó, você não está cumprindo aqui os requisitos de habilitação conforme estava lá no edital, então vou rescindir o contrato. Beleza. Mas o que foi executado tem que ser pago, né, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. Agora, não sei se essa aqui é da sua área também, porque é lei das estatais, a 13.303. É certo ampliar o percentual, a porcentagem de preferência de uma MEPP de 5% para 10%? Está acontecendo em estatais, nos pregões das estatais. E aí, professor? Não, tem que ver o que está acontecendo, porque, assim, o que rege essa porcentagem é a lei complementar 123, não é nem a lei de licitação, nem a lei das estatais. Né? Então, não pode, seja a lei de licitação, seja a lei das estatais, mudar esse ponto. Né? E qual que é a diferença de 5 e 10? Não tem nada a ver. 5% é pregão, 10% é concorrência. É só isso. E se o edital mudar essa coisa, não pode. Seja a lei das estatais, seja a lei 14.133, porque nem a lei das estatais, nem a 14.133 prevê isso. Isso está previsto na lei complementar 123. Se isso mudar, tem que ser alteração na lei complementar 123. E a diferença de 5% e 10% é essa. Está expresso na própria lei complementar. 5% vai ser pregão e 10% vai ser ir para a concorrência. Professor, nós estamos chegando quase no final, tem mais um tempo aqui, mas para voltar só no assunto dessa parte das contratações em época de eleição, quais os cuidados, então, que um fornecedor e o consultor precisa preparar o seu cliente, principalmente nessa época, a partir de agora? Assim, primeiro ponto é saber de quais editais, né, você vai estar participando. Mas, por exemplo, lá é de prefeitura. Eu já conheço muitas empresas e até consultores que falam que não presta serviço para a prefeitura. Justamente por isso, que já teve a maioria desses problemas de pagamento, quando você vê todo mundo falando aqui, quase 100% vai ser o quê? Prefeitura. Né? Se pegar órgão federal, dificilmente, pelo contrário, o cara vai atrás do fornecedor, a gente aqui vai atrás. Né? Eu pego e ligo, ó, você já prestou aqui o serviço, até agora não me mandou a nota. Eu tenho que te pagar. Ou seja, eu quero pagar, porque se eu atrasar o pagamento, pode sobrar para mim. Então, eu vou atrás. Então, você vê que, geralmente, órgãos federais, órgãos estaduais, não tem isso. Quando começa a ocorrer esses problemas, são órgãos municipais. Porque falta de estrutura, falta de conhecimento, né? Igual eu falei, a grande maioria desses municípios pequenos, que não são poucos, né? O último estudo, eu acho que do Censo, fala que mais de 80% dos municípios do Brasil
A gente tem 5.750 municípios, mais de 80% dele tem menos de 20 mil habitantes, ou seja, são considerados pequenos. Então, mais de 80% dos municípios do Brasil são considerados pequenos. E a grande maioria deles depende exclusivamente do FPM, né, o Fundo de Participação dos Municípios, que são as transferências da União para os municípios, que, igual eu falei no começo da aula, que nesse período aqui, eleitoral, nos últimos 3 meses antes do pleito, é vedado. Não pode ter a transferência. Então, por isso que cai, né, igual você falou, percebe que cai, você vai perceber isso onde? Nesses municípios pequenos, que vai cair porque eles dependem exclusivamente do FPM. Como não pode passar o FPM, então não vai ter a licitação, né? E aí depois do pleito, né, volta a passar e eles voltam a fazer licitação. Então, o primeiro cuidado aí é ver onde está, de onde que é aquele edital, né? Muitos lá até procuram, professor, o Capag, né, que é um site lá que você consegue ver a capacidade de pagamento, né? Talvez é bom dar uma olhadinha lá, ver como é que o órgão está pagando, procurar no portal de transparência, né? Então, o primeiro ponto é ver de onde que é esse edital, se é um município pequeno. Às vezes, no próprio edital fala que aquele contrato vai ser com verba federal, né, por repasse da União, então já tem que ter um alerta nesse sentido. Então, o primeiro ponto é saber bem nessa questão do edital. Se fosse também de preço, não tem problema, porque ele não precisa de disponibilidade orçamentária, mas aí cai naquelas ressalvas que a gente falou na live passada, né, que a gente tratou na live exclusivamente do sistema de registro de preço. Quais são os cuidados que o fornecedor, o consultor deve ter, né, em relação ao sistema de registro de preço. Então, assim, é tentar analisar a capacidade de pagamento ali daquele município, seja pelo Capag, seja pela portal de transparência, né, ou algum outro ponto, para entender se vai valer a pena. Porque ele não vai te pagar, seja em período eleitoral, seja fora de período eleitoral. Né? Mas, primeiro ponto, igual eu falei, você tem que entender o porquê. Primeiro ponto é ver se está tudo certo, o seu processo está tudo certo dentro do órgão. Né? Se já teve recebimento provisório, se já teve recebimento definitivo, se todas as certidões que está lá constando, as mesmas certidões da licitação, está tudo certo. Se tiver tudo certo, entrar em contato e perguntar, o que está faltando. E se ver se eles estão nessa de enrolando lero, está faltando verba, não tem verba, aí você fala, não, é impossível não ter verba, porque já teve empenho. Se teve empenho, teve a verba. Então, o primeiro ponto é conhecimento. Saber como funciona essa questão da contabilidade pública. Né? Essa questão lá das 3 fases. Empenho, liquidação e pagamento. Né? Para ter a licitação, tirando o SRP, eu já tenho que ter disponibilidade. Terminando a licitação, homologando, eu vou ter um empenho. Tendo empenho, eu não posso usar aquele recurso para mais nada, a não ser para aquela empresa, para aquele CNPJ, a não ser que eu cancele. Para cancelar o empenho, né, tem que ter justificativa. Então, você tem que ligar lá e falar, já foi empenhado, né, então, vocês não podem usar o dinheiro para nada, a não ser para me pagar, a não ser que você cancele o empenho. Qual o motivo de vocês cancelar o empenho? Né, então, assim, e atentar e ver se tem alguém, né, preterindo, lá que já fez o serviço depois, né, muitas vezes lá da sua região, você conhece essa empresa aqui, prestou o serviço depois de mim e já recebeu. Pronto, é crime. Então, aí você já parte para o Ministério Público. O problema, professor André, é que o pessoal não tem esse conhecimento, né? Dá o problema, fica reclamando do problema, mas não procura os direitos. Você bate muito na tecla com os alunos, que direto, tá tendo um problema ali, mas o que você fez? Você reclamou? Fez isso? Fez aquilo? Ou só tá... Você reclamou? Não. Você procurou o seu direito? Porque reclamar é o que todo mundo faz, né? Eu mesmo, durante muito tempo, eu não comprava briga. Deixa para lá. Hoje eu tenho visto que para a gente melhorar esse mercado, a gente vai precisar comprar muita briga, né? Foi o que eu falei, a capacitação. É porque muitas vezes os fornecedores, consultores, eles só querem entender da parte dele. Que é o quê? A segunda fase, que é a fase da escolha do fornecedor, que é o quê? Da publicação do edital até a homologação. Eles falam, não, na licitação, eu só preciso saber disso aqui. Então, ele só vai buscar capacitação e se inteirar dessa segunda fase. Mas o processo de licitação, ele é muito maior do que isso. Tem a fase preparatória antes, que ele tem que saber, por que eu tenho que saber se eu nem interfiro? Né? Porque o termo de referência é feito nessa fase preparatória, o edital é feito nessa fase preparatória, a minuta do contrato é feita nessa fase preparatória. Se você não tiver conhecimento dessa fase preparatória,
você não tem condição de impugnar o termo de referência, impugnar a minuta do contrato. Aí eu falo isso falando, não, mas eu posso impugnar a minuta do contrato? Lógico que pode, ela faz parte do edital, então você pode impugnar. Ou seja, falta de conhecimento. E aí você vai dar, muitas vezes, problema na execução do contrato, por quê? Por uma cláusula lá que é restritiva, que estava lá, e você não impugnou, muitas vezes porque nem sabia que podia impugnar, ou seja, falta de conhecimento. Então, é aquilo que a gente bate muito no Maverick. Você tem que aprender o processo, o macroprocesso como um todo. Diferente de muito curso aí que só dá essa segunda fase. O cara é especialista em da publicação do edital até a homologação, sabe tudo. Mas aqui não tem 20% do processo. O processo é muito maior na fase preparatória e depois muito maior ainda na fase da execução do contrato, que aí você tem que saber, além de todo o trâmite lá da execução contratual, tem que saber justamente a fase de pagamento. É o ciclo do orçamento público, né? Para você, o gestor não falar um negócio, não posso pagar para você não, que eu utilizei o dinheiro para outra coisa. Se você soubesse falar, não, está empenhado, você não pode utilizar o dinheiro para outra coisa. É impossível, a não ser que você cancele. Cancelou o empenho, deixa eu ver a justificativa. Ou seja, falta de conhecimento e muitos não procuram. Acha que só precisa saber dessa segunda fase e fica tomando bananada aí. Eu mesmo, André, não tinha essa visão que eu fui passar a ter mesmo a partir do projeto que foi criado em fevereiro do ano passado. Porque a visão era até a homologação. Homologou, pronto, acabou. Hoje, eu falo que quando você ensina, quando você compartilha, você aprende muito mais. Porque com essa comunidade, esse grupo criado, a gente vê tudo isso que você está falando e quanto tudo isso é importante para não ter os problemas. Tanto que eu vou voltar na frase aqui, no que eu disse agora há pouco. A quantidade de problemas que os nossos alunos têm com relação a isso é muito pequena, né? Porque já entende de todo o processo, né? Porque você demonstra entendimento. Quando você demonstra do outro lado, né, para o gestor, para o servidor, que você entende do processo, ele já falou, opa, peraí, aqui eu não estou falando com qualquer um. Então, aqui eu tenho que justificar bem, né, eu tenho que explicar bem, eu não posso dar essas desculpinhas que o cara entende. Eu estou vendo aqui pela colocação dele que ele entende. Liguei lá, fala, o que foi? Não, a gente está procurando verba, porque não tem verba, está esperando repasse, está esperando emenda, né? Tem muito município que fala isso. A gente não te pagou ainda e está esperando a emenda, né, do parlamentar X. Não existe. O valor já está empenhado. Não tem como assinar o contrato sem empenhar. Né? Então, assim, você tem que saber. A partir do momento que você fala isso, o cara falou, pô, esse aqui não é qualquer um. O gestor lá do outro lado, ele conhece. Ele conhece. Se bobear, conhece mais que eu, e eu te falo que, pelo menos do Maverick, conhece muito mais do que muita gente de prefeitura. Isso eu te garanto. Tanto que tem muita gente de órgão público entrando no projeto, né, professor? Até para aprender esse outro lado e, quem sabe, até partir para o lado da consultoria. André, professor André, aqui já estamos com 1 hora de live. Agradecer aí a sua participação. Pessoal, semana que vem, quarta-feira, nós temos uma live sobre detalhamento da plataforma da Licite Mais, mostrar tudo que a plataforma oferece para vocês, porque às vezes vocês contratam um gerenciador achando que é só isso, e ali tem muita ferramenta. Então, provavelmente será eu, o Robertinho, da Licite Mais, para passar isso para vocês. Toda quarta-feira nós estamos aqui, sempre compartilhando um conteúdo que vai ajudar vocês no dia a dia. Agradecer ao professor André novamente. Lembrando que o ProEstação Éder também faz lives terça e quinta no canal. Amanhã mesmo nós temos o podcast Maverick com um aluno do projeto Maverick. Amanhã à noite, nós temos uma live às 19h30. Professor André, que vocês já conheceram aqui, já conhecem aqui do canal. O professor Ronaldo, que é fera também em licitações. Eu, Éder do ProEstação, e o Kleber Odoriz, também da Odoriz Licitações. Então, convido vocês. André, quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Não, eu só agradecer aí o Roberto, Guilherme, pessoal, né, pelo convite. Sempre bom a gente aprendeu com o nosso mentor, né, Pablo. Sempre é bom transbordar o conhecimento que a gente tem. Né? Então, assim, toda vez que precisarem, né, o pessoal da Licite Mais aí, passarem esse conhecimento, pode chamar, estou à disposição, justamente para trazer esse outro lado, né, que a gente vive do lado da administração, que é muito importante, né, que o fornecedor ele também conheça, né, para não ficar só dentro da caixinha dele ali, que ele achar que é só aquilo ali.
né, da publicação do edital até a homologação. Não, ele tem que conhecer da fase preparatória, ele tem que conhecer da execução do contrato, principalmente da execução do contrato, ele tem que conhecer, né, para não levar ali problema, não ter problema ali durante a execução daquele contrato, que pode gerar um problema maior para ele ainda, né, por exemplo, uma penalidade, um impedimento de licitar, uma declaração de inidoneidade, multa, né, durante a execução daquele contrato. Então, o primeiro passo é a capacitação, igual eu falei, para mim não tem distinção. Servidor, público, gestor, consultor e fornecedor tem que ser capacitado da mesma forma. Todos têm que saber o mesmo. Até porque, igual eu falei, a nova lei de licitação, a 14133, ela está preocupada com o quê? Eficácia, eficiência e efetividade nas contratações. E não vai alcançar isso sem ter, né, todos os atores do processo andando no mesmo passo. O que é andar no mesmo passo? Saber as mesmas coisas. Então, assim, outra coisa que tinha lá no 8666, que mudou bastante na nova lei, é justamente isso, a relação entre a administração e o fornecedor. Antigamente era visto com receio, né? Um tinha receio do outro. Um achar que não vai, a administração achando que a administração não vai pagar, o fornecedor achando que a administração não vai pagar, a administração achando que o fornecedor está enrolando, não está prestando o serviço direito. Agora, a nova lei não. Ela trouxe vários, né, pontos dentro dela que aproxima o gestor do fornecedor, porque os dois têm que andar juntos para, de fato, gerar ali eficiência, eficácia e efetividade nas contratações. Por quê? Porque não é para eles, não é nem para mim, que sou gestor, nem para você que é fornecedor, que está fazendo isso. Está fazendo isso é para nós, como população, como sociedade. A licitação e os contratos servem para isso. Implementar políticas públicas para a sociedade. Que, ao fim e ao cabo, é quem? Quem está pagando tanto o servidor com salário e quem está pagando também o contrato. Tudo isso vem de dinheiro de arrecadação, de imposto. Então, o dono de tudo é a sociedade. Então, tanto o servidor quanto o fornecedor tem que entender isso. Está prestando serviço, está fazendo aquilo ali, não é para ele. Está fazendo para... Não é para ele enquanto servidor, nem enquanto fornecedor. Está fazendo para ele enquanto sociedade. Então, você tem que entregar um serviço bom, sendo servidor, sendo fornecedor, um produto bom de qualidade, como se fosse para você. Né? Então, é esse sentido da nova lei, é isso que a gente sempre traz, né, em qualquer live que a gente for. Né? Uma tecla que eu bato muito e vou continuar batendo, que é essa. Capacitação e para que as pessoas entendam o porquê, né, de licitações e contratos, que não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é consequência. Qual é a finalidade? É prestar um serviço bom, entregar um produto de qualidade para a população, que é quem está pagando tudo isso. E muitas vezes a gente não vê isso na prática, e não é por corrupção, não é por desvio, não é por nada. É falta de eficiência. Né? Se perde muita eficiência. E para garantir essa eficiência, capacitação, né, e gestor, servidor, fornecedor, consultor, andar junto. Tem que estar junto, unido, né, no mesmo entendimento. André, é muito importante tudo isso. E assim, pessoal, as lives que a gente faz no canal do ProLicitação, perguntaram qual é o canal. ProLicitação, o professor André, nas mídias sociais, no Instagram, é André Marques. É só entrar ali no ProLicitação e buscar o professor André, que vocês vão encontrar ali também. Essas lives são importantes para vocês responderem, tirarem suas dúvidas gratuitamente. Eu falo que aqui é o local para perguntar o que for necessário dentro do processo de compras públicas, que se for do meu conhecimento do professor André, a gente sempre vai responder. E, pessoal, WhatsApp, essas coisas, eu tenho batido muito nessa tecla para a gente fazer negócios, business. Ficamos por aqui, então, com essa live. Quarta-feira estamos novamente. Um abraço, professor André. Obrigado. Você, licitante, tem dificuldade de encontrar as melhores licitações e está na busca por um sistema mais acessível? A Licite Mais Brasil facilita a sua vida em segundos. Com ela, você gerencia as suas licitações, recebe avisos por e-mail diariamente e otimiza o seu tempo, além de contar com um suporte especializado. Clique em Saiba Mais e faça um teste.